Sempre quando a gente vai falar de barroco brasileiro, a principal referência que a gente tem é Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. Hoje eu quero apresentar para vocês outros 5 artistas que fizeram parte desse movimento e que ajudam a gente a compreender melhor o que foi o barroco no Brasil. Olá, eu sou o Rodrigo Retica, esse aqui é o Arte de Segundo, seu canal de arte, toda segunda-feira aqui no YouTube. Hoje o tema que a gente vai abordar é barroco brasileiro, como sair daquele lugar comum quando a gente pensa em barroco no Brasil, sem ficar só naquela coisa, Minas Gerais, Aleijadinho, isso, pronto, acabou. Né? A gente tem muito mais a oferecer quando a gente pensa no barroco brasileiro. O barroco no Brasil, gente, foi um movimento extremamente diverso. Não tem como a gente reduzir ele a uma coisa só. Ele acaba sendo até mesmo uma mescla entre o estilo barroco e o estilo rococó. A sua diversidade é tão grande que em cada região do Brasil o barroco vai se desenvolver de uma forma. Só que a grande questão é que, quando a gente pensa no barroco europeu, a gente já vai pensar em Caravaggio, Velázquez, Rubens, Rembrandt, Bernini, enfim, a gente vai lembrar de vários nomes envolvidos nesse movimento. Só que quando a gente fala no Brasil, a gente acaba sempre se limitando ao trabalho do Antônio Francisco Lisboa. E eu não estou querendo dizer que isso é ruim, o trabalho do Antônio Francisco Lisboa é um ótimo exemplo de como é o barroco no Brasil. Só que para a gente entender um pouquinho mais sobre essa diversidade e esse espalhamento do barroco no país, é interessante a gente conhecer mais alguns artistas e ver ali alguns nuances, algumas diferenças nesses trabalhos. O barroco brasileiro ele vai se desenvolver principalmente entre o século 17 e 18, diretamente influenciado pelo barroco de Portugal, da Espanha, da Itália, que vão chegar aqui no Brasil através desse processo da colonização. A primeira referência, inclusive, que a gente tem do barroco no Brasil aconteceu lá no Rio Grande do Sul, lá em São Miguel das Missões. A gente tem até hoje lá algumas ruínas dessas primeiras construções barrocas. E uma coisa que a gente pode sempre pensar quando a gente está falando no barroco brasileiro é que ele acontece aqui de uma maneira um pouco retardada, né? Ele acontece lá na Europa e depois ele vai acontecer aqui no Brasil. E a época que ele vai estar acontecendo aqui no Brasil, lá na Europa, o rococó já vai ser um movimento artístico com maior evidência. Então o barroco brasileiro ele vai receber essa influência europeia, só que sempre carregada de uma estética já pautada em alguns elementos desse estilo rococó. Se o barroco lá na Europa ele vai ter toda aquela ideia de drama, de tensão, de emoção, de transparecer esses sentimentos, o rococó ele já vem se colocando de uma maneira mais branda, mais suave, mais leve, mais alegre, mais pueril, né? Com cores pastéis não tão intensas. Então esse barroco aqui, muitas vezes ele vai apresentar essas duas características ao mesmo tempo, tá? Então é interessante a gente olhar para o barroco brasileiro com uma mescla de várias referências, por isso que ele vai ser único, por isso que tanto pesquisador vai vir para o Brasil estudar o barroco brasileiro, porque ele se diferencia do barroco europeu por ter essas misturas, esses nuances, essa mistureba que é o Brasil de um modo geral. Então vamos lá, 5 artistas do barroco brasileiro para a gente poder se aprofundar nesse assunto. Manuel da Costa Ataíde, ou melhor dizendo, Mestre Ataíde, nasceu em 1762, lá em Mariana, em Minas Gerais, e morreu em 1830, também em Mariana, lá em Minas Gerais. O Mestre Ataíde, gente, foi um artista, um pintor desse movimento barroco brasileiro que vai mostrar, assim, de maneira extremamente clara pra gente essa mescla do que é a mistura entre o barroco e o rococó no Brasil. Muitas pinturas do Mestre Ataíde, elas vão ter uma parte da composição que segue ali o estilo rococó, com muito contraste, com muita emotividade, com muita tensão e decorada em volta com muitos elementos atrelados ao rococó, com cores pastéis, com arabescos, elementos decorativos. Ele traz ali esses dois elementos concomitantes. Isso atrelado também com composições de caráter ilusionista. O que isso quer dizer? São pinturas que geralmente acontecem nos tetos das igrejas que dão uma impressão de tridimensionalidade, que passam a impressão de que o teto da igreja ele é aberto ao céu ou que ele é maior do que ele deveria ser. Muitas vezes se faz nesse teto uma continuidade das colunas da parede para dar essa ilusão de que ele é muito maior, que ele está aberto ao divino, aos anjos que estão descendo ali.
Pouco se conhece sobre a formação do mestre Ataíde, muita gente vai falar que ele aprendeu com o pai a pintar, a produzir suas obras e tal, mas muita coisa do que ele faz é de certa forma uma adaptação e até mesmo uma cópia do estilo português. Ele é como se ele pegasse várias referências portuguesas e ele fosse adaptando ali para o estilo dele, fosse tentando trazer aqui para o Brasil, tentando fazer a sua arte a partir de poucas referências que ele recebia lá da metrópole. Mestre Ataíde, ele era contemporâneo de Aleijadinho, inclusive lá no Santuário de Bom Jesus do Matozinho, lá em Congonhas, tem ali uma collab entre os dois. Em 1818, o Senado da Câmara de Mariana concedeu ao mestre Ataíde o atestado de professor em artes, pintura e arquitetura. Com esse atestado, ele veio para o Rio de Janeiro, teve uma audiência com Dom João VI, ele pediu a abertura de uma escola de artes em Mariana. Infelizmente, o pedido foi negado. Mas mesmo assim, mestre Ataíde continuou trabalhando com arte até o fim da sua vida. José Joaquim da Rocha nasceu em 1737 e morreu em 1807, lá em Salvador, lá na Bahia. O José, gente, ele é considerado aí o pai da Escola Baiana de Pintura Barroca. A gente sabe muito pouco sobre a infância dele, tanto que a gente não sabe onde ele nasceu, se foi em Minas Gerais ou Rio de Janeiro. Se especula que tenha sido entre esses dois estados. O que a gente sabe é que ele teve uma formação artística lá em Portugal. Então, a estética do José já vai trazer uma pintura um pouco mais requintada, pois ele teve uma formação acadêmica. O José ele vai trabalhar muito com a ideia da pintura, vai trabalhar também com a ideia do douramento e com a encarnação, ou seja, ele pegava esculturas, geralmente de madeira, e trabalha a pele dessas esculturas, imitando uma pele realista. Então ele quer a cor de pele para essa madeira, se tivesse um machucadinho ou uma chaga, se fosse um santo, né? Se fosse Jesus, ele ia trabalhar também as feridas, os machucados para dar esse aspecto de sangue, o que atribuía um aspecto muito mais realista e dramático para essas esculturas. Ele vai trabalhar muito dentro da ideia de uma arte sacra, então o trabalho do José vai focar em representações religiosas, principalmente dentro de igrejas. Como eu falei anteriormente, ele tinha uma formação acadêmica europeia, no estilo português, então ele vai trazer isso atrelado à pintura ilusionista. E a pintura ilusionista que ele vai fazer é muito parecida com o estilo que Andrea Pozzo fazia na Itália. Isso mostra toda a bagagem acadêmica que esse artista tinha e todo o conhecimento que ele tinha para construir suas obras. Era tudo muito sofisticado, era tudo muito trabalhado e cheio dessa emoção barroca. Apesar de ter trabalhado muito, o José Joaquim ele não era um cara rico, não era um cara de posses, porque ele praticamente doava tudo que ele tinha para caridade, para as pessoas mais pobres ou comprando comida para quem morava na rua. José Teófilo de Jesus, nascido em Salvador em 1758 e também faleceu em Salvador em 1847. José Teófilo era um homem pardo, forro, ou seja, ele tinha ali uma descendência preta, mas ele tinha recebido essa alforria. Ele foi discípulo do José Joaquim, sim, aquele que a gente estava falando agora há pouco. E é muito interessante pensar que, nesse processo, o José Joaquim mandou o Teófilo para a Europa em 1794, para que ele pudesse ter uma formação acadêmica, uma formação técnica ainda mais avançada lá na Europa, pensando que aqui no Brasil a gente ainda não tinha escolas de arte. Ele então vai para Portugal, ele estuda na Escola de Belas Artes de Lisboa, ele tem aula com Pedro Alexandrino, inclusive lá, e ele volta para o Brasil em 1801 já carregado, já com essa bagagem acadêmica muito forte, o que vai levar ele a ser muito reconhecido no Brasil, mesmo depois da chegada do estilo neoclássico, que ele vai continuar recebendo várias encomendas e ele vai se tornar uma referência desse estilo barroco, principalmente quando eu penso no estilo religioso. A arte neoclássica ela vai chegar aqui no Brasil em 1816 com a missão artística francesa, impulsionada pela corte de Dom João VI, mas essa arte barroca ela vai continuar sendo uma grande referência quando eu penso na arte religiosa brasileira. Graças à sua formação acadêmica, o José Teófilo ele vai ser também reconhecido, não apenas pela sua pintura sacra, mas também pelo seu potencial dentro de pinturas históricas, que ele acabava muitas vezes fazendo aí relacionadas às questões sacras também, relacionadas às questões da igreja, porque esse era o seu ponto de atuação e no qual ele era muito reconhecido. José Teófilo ele ficou muito famoso ali no século XIX, apesar dessa incompatibilidade com o estilo que estava sendo trazido ali pelos mais nobres, pela corte portuguesa no Brasil, e apesar de tudo, ele não vai ter uma vida de luxo, porque ele vai ser muito ligado também a essa ideia da doação, dessa ideia da caridade. Valentim da Fonseca e Silva, ou
Mestre Valentim. Nasceu lá em Cerro, Minas Gerais, em 1745 e faleceu no Rio de Janeiro em 1813. Mestre Valentim, gente, ele era filho de um português com uma mulher negra brasileira e ainda na infância os pais se mudam para Portugal. Ele tem a sua formação toda então lá em Portugal, ele estuda lá, cresce lá e em 1770, logo após a morte do seu pai, ele e a mãe voltam para o Brasil. Aqui no Brasil ele começa a trabalhar então como escultor e entalhador e ele era pobre, ele era de origem pobre, a família dele não era rica e aqui ele tem que se virar muito para dar conta de sustentar ele e a mãe dele. E entre 1779 e 1790 ele trabalha no projeto urbanístico da cidade do Rio de Janeiro. Então ele trabalha muito com a questão do saneamento, da organização da cidade e o embelezamento do centro do Rio de Janeiro. E aí nesse ponto ele vai começar a trazer os elementos barrocos que eram muito comuns dentro das igrejas para a decoração da cidade do Rio. Então vários projetos que ele vai desenvolver dentro da cidade, como por exemplo o passeio público ou algumas fontes públicas que ele vai fazer para as pessoas, vão ter vários elementos ali de decoração barroca, só que agora fora desse espaço sacro. Jesuíno Francisco de Paula Guzmão, ou então Frei Jesuíno do Monte Carmelo. Nasceu em 1764 lá em Santos e morreu em 1819 lá em Itu. Jesuíno era um homem preto, neto de escravos, ele não foi escravo durante a vida dele, nem nada parecido. Trabalhou muito como pintor, arquiteto, escultor, músico, poeta e também foi padre. Ele foi discípulo do José Patrício da Silva Manso lá em Itu e depois que a esposa dele faleceu, ele resolveu se dedicar à vida religiosa. Ele resolveu entrar para uma ordem religiosa. Ele assumiu esse nome Frei Jesuíno do Monte Carmelo e a partir de então ele começou a trabalhar muito com essa ideia de uma arte mais religiosa. Entre 1815 e 1819, ele dirigiu a obra de construção da igreja e convento de Nossa Senhora do Patrocínio. Ele foi arquiteto, mestre de obras, pintor e escultor da igreja. E ele já tinha 50 anos de idade nessa época. Ele acabou falecendo um ano antes da conclusão da obra, que acabou sendo terminada pelos seus filhos. Enfim, o barroco no Brasil, gente, ele é muito amplo, ele é muito diverso. E cada localidade que a gente vai analisar, a gente vai ver que os artistas locais, eles vão ter peculiaridades, eles vão ter estilos diferentes. Isso que torna ele extremamente rico e tão gostoso de estudar. Aí na sua região, tem um estilo de barroco próprio? Me conta aí, me fala aí nos comentários que artista barroco é famoso aí onde você vive, porque se eu olho, independente da região, independente do estado brasileiro, a gente vai ter ali uma referência desse período colonial. Que histórias aí a sua própria região conta sobre esse período brasileiro? É difícil a gente resumir só num único artista uma coisa que é tão plural, não é mesmo? Me fala aí nos comentários, vamos trocar, vamos conversar. Um grande beijo e até o próximo.